Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Enfim, a CNBB soltou uma mensagem e ela fala a mensagem da presidência sobre a conclusão das eleições de 2022. Antes de eu falar sobre essa mensagem, eu só quero lembrar uma coisa. A CNBB ela é composta por mais de 450 bispos no Brasil, tá? Desses, muitos são ótimos bispos. Muitos são bispos que ficam sempre em cima do muro e muitos têm uma posição ideológica muito próxima daqueles que fundaram a CNBB, Dom Helder Câmara e Dom Jaime. Isso em 52, quando Dom Helder e Dom Jaime eles fundaram a CNBB, e vamos ser bem claros, Dom Helder ele foi um dos grandes expoentes da teologia da libertação no Brasil. Então a inclinação dele realmente é à esquerda, tá? Sempre, sempre. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas tentam raciocinar o porquê que a CNBB, na sua liderança, tem sempre um posicionamento dessa forma. Porque desde a sua fundação foi assim. Se você pegar os títulos da campanha da fraternidade, você vai salvar alguns anos que teve realmente bons temas. Mas se você analisar, na sua grande maioria, são temas com fundo político, tá? E muito provavelmente os bons bispos que sempre existiram no Brasil, eles nunca se preocuparam muito com esta questão, porque eles sempre se preocuparam em salvar as almas ali do seu rebanho, e eles não queriam estabelecer alguma liderança dentro da CNBB. Então, quem sempre liderou, na sua grande maioria das vezes, são bispos que têm essa inclinação para a teologia da libertação. Enfim, eu vou ler a nota, vou ponderar e vou fazer esse contexto político do que foi essas eleições. Saúde e paz. A conclusão das eleições de 2022 convoca-nos ainda mais para a reconciliação essencial ao novo ciclo que se abre. Agora todos, indistintamente, precisam acompanhar, exigir e fiscalizar aqueles que alcançaram o êxito nas urnas. O exercício da cidadania não se esgota com o fim do processo eleitoral. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cumprimenta os candidatos eleitos, deputados, senadores, governadores, presidente da República. Parabeniza ainda o Tribunal Superior Eleitoral pela atuação no zelo de todo o processo democrático. Todos possam caminhar unidos para a construção da política melhor, aquela que está a serviço do bem comum, conforme define o nosso amado Papa Francisco. São os votos da CNBB, é o que suplicamos em preces para o nosso país. Com a materna intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Deus abençoe muito sua vida e sua família. Fraterno abraço com apreço. E assina ali os presidentes da CNBB. Então vamos analisar. Só uma coisa. Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, ele tem Dom Mol e Dom Vicente, que são bispos auxiliares ali na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Vicente fez campanha declaradamente à esquerda nas eleições. Tá? Continuando. Até mesmo quando a CNBB soltou a nota
vamos dizer assim, falando que a igreja não pode fazer política, até quando a CNBB soltou essa nota, ela estava fazendo política. Justamente porque foi após 12 de outubro em que o presidente foi a Aparecida. Antes disso, ela soltou uma nota falando sobre o então padre da Igreja Ortodoxa, Padre Kelmon. Porque Padre Kelmon tinha uma atuação que constrangiu, de certa forma, a esquerda no debate. Ou seja, meus irmãos, eu não sei se vocês entenderam ou não entenderam, mas o que eu quero dizer é que, assim, o que a CNBB fez durante esse pleito foi usar explicitamente e implicitamente, porque tinha horas que era comedido, tinha hora que era mais explícito, da política. Mas em nenhum momento ela falou da vida, ou muito pouco. Óbvio, tiveram alguns setores da CNBB, como do Centro-Oeste, que fizeram uma boa carta de instrução ao povo, mas a CNBB se prendeu muito em falar de intolerância e ecologia, sabe? Sempre batendo nessa tecla e nunca falando realmente de alguns valores que são muito mais fundamentais, como a vida, né? Uma família verdadeiramente educada na fé católica, defesa da Igreja Católica. A gente não viu nos discursos da CNBB ela, vamos dizer assim, realmente defender esses valores. Mas o que a CNBB, na sua grande maioria, sempre defendeu é isso. Ecologia, o bem comum, sabe? Então, o que a gente precisa entender aqui? Que se a gente pegar as campanhas da fraternidade, se a gente pegar a liderança da CNBB, ela realmente tem um grande apreço pela teologia da libertação. E nós aqui do canal já trouxemos, já explicamos. Tem o documentário do Bernardo Kister, Eles Estão no Meio de Nós, que se você ainda não assistiu, assista, que você vai entender mais o que realmente é a teologia da libertação. Então, meus irmãos, não fiquem assustados e assim, não fiquem, vamos dizer assim, indignados. Ai, gente, mas a CNBB não fala nada sobre tal situação, sobre tal situação. Meus irmãos, se a gente pegar historicamente, ela nunca se posicionou ou se posicionou muito pouco. Sempre se posicionou muito pouco. Se posiciona de acordo com os interesses. Nunca se posicionou assim bravamente defendendo o magistério, a tradição. Nunca. Então a gente tem que começar a entender, nesse jogo de xadrez, quem é o rei, quem é a rainha, quem são os peões ali, tudo, qual que é a peça. Porque esse jogo está sendo jogado há muitos anos, né? E, só finalizando, eles me pareceram muito contentes com o desfecho de todo esse período aí,
Então aí fica claro que essas notas sempre tiveram um fundo político. Nunca foi para defender a igreja. Nunca foi. Tanto que é só pegar a atuação da própria presidência dentro da sua própria arquidiocese, porque um bispo que está ali sob a tutela do arcebispo ali de Belo Horizonte fez política publicamente e não foi proibido em nenhum momento. Então aí a gente já entende que realmente eles ficaram muito felizes com o resultado. Rezemos, meus irmãos, rezemos para que os bons bispos que também ensinaram e pregaram a verdade, que esses continuem a fazer isso. E rezemos para que os da teologia da libertação se encontrem verdadeiramente com Cristo e se convertam. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.